Ok, meus amigos, os colegas que acompanhavam a gente no Clássico Rio, a gente migrou agora para o Jânio Convida. É o novo formato, né, nesse momento, e a gente ampliou para falar sobre a vida das pessoas, suas experiências, e principalmente voltado à questão profissional, de gestão, uma coisa que eu acompanho bastante, gestão pública, gestão privada. E hoje a gente trouxe aqui para começar, para dar o pontapé, o meu amigo Wagner Barbosa, da Casa de Vovó Dedé. Wagner, obrigado por ter vindo, viu? Prazer, Vai ser, obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui, porque você tem uma história que eu conheci a casa. Mas quando a gente fala assim, a Casa de Vovó Dedé, cria-se um ponto de interrogação que eu mesmo tive, né? O que é a Casa de Vovó Dedé, Wagner? Antes de mais nada, eu queria lhe agradecer, amigo. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa, agradecer o convite e a honra, né, de ter sido o primeiro. É o primeiro, tá batendo o centro aqui. Muito bom. Bom, Casa de Vovó Dedé, né? Vou começar pelo nome, né, que as pessoas sempre perguntam por que o nome Casa de Vovó Dedé, né? É inusitado, né? Assim. Em 92, né, na verdade, o terreno onde hoje existe a casa era de propriedade do meu pai. E o papai, ele tinha como hábito, né, dele, dos investimentos dele, comprar terrenos na periferia e construir casas para alugar. E ele tinha comprado aquele terreno com esse objetivo. E havia um terreno do lado, que era do senador Sancho na época. Ele queria comprar o do Sancho também e ficar com 3 frentes. Me diz só, pra gente situar, quem era teu pai? Porque as pessoas... Mansueto Barbosa foi superintendente do sistema Vezes-Mar a vida toda, né? Então, o papai foi trabalhar com o seu Wes no dia que o seu Wes comprou a Rádio Vezes-Mar. E chamou ele para ajudar. Parceria longa, né? Que teve longa, com o Edson Queiroz. Construiu a TV, construiu o jornal, toda essa parte ele participou de o que existe hoje do sistema, papai. E o terreno, onde era? Onde é, né? Pois é, o terreno da casa lá na Barra do Ceará, né? Uhum. E eu tinha acabado de me formar em engenharia e tinha pedido emprestado a ele aquele terreno para guardar material das obras que eu fazia e tal. E ele me prestou. E eu comecei a conviver com o bairro, chegando muito cedo, né? Construtor tinha que acordar cedo, né? Uhum. E comecei a ver o seguinte, muita criança muito jovem na rua. Né? E tinha uma escola no bairro que era a Escola Estado de Alagoas. Então, assim, as mães, eu costumava ver, épocas de matrícula, aquelas filas, mães passavam de manhã, à tarde, quando eu passava à noite elas estavam lá, quando eu passava no outro dia de manhã elas já estavam lá tentando matricular seus filhos. Passavam dias em filas tentando matricular. As que conseguiam, tudo bem, as que não conseguiam, o filho ficava fadado a não estudar naquele ano. Ficava sem escola, então, né? O que existia realmente era uma carência muito grande de vagas para a quantidade da demanda e um bairro muito pobre, né? Todo aquele Pirambu. Pois é, você falando, Wagner, eu imagino a Barra do Ceará hoje, eu fui lá, a instituição é próximo da avenida Leste Oeste, já duplicada, né? Assim, a urbanização avançou muito, mas na época era bem época precário, é bem né? difícil, muito, muito, muito mesmo. Até porque o que ainda existiam as fábricas de castanha, que empregava aquele povo, aquelas pessoas que passaram a habitar ali o Pirambu e tal, são oriundos do interior, vieram do interior à busca de emprego, né? Fugindo da seca. Então criou-se toda aquela, na periferia, que ali foi, na Francisco Sá, foi o primeiro polo industrial da cidade de Fortaleza. Sim, né? Onde se instalaram as indústrias, né? Primeiro, principalmente, atraía muita gente por causa principalmente as indústrias de castanha, né? Que empregavam muita gente. Bom, e aí eu vendo aquilo ali e começou a me chamar a atenção a quantidade de jovens ainda analfabeto, né? Crianças com 10, 11, 12 anos analfabeto. E aí passei a imaginar um projeto de construir uma escola onde a gente pudesse, uma escola formal, onde a gente pudesse dar oportunidade para essas crianças que ainda não haviam tido essa oportunidade, mas dando um plus a mais. Espera aí, nós vamos alfabetizá-las e deixar por isso mesmo? Não, a ideia foi na época, e nós chegamos a implantar, colocar as crianças dentro da sala de aula e acelerar esse estudo delas para que elas pudessem sair um dia da nossa entidade e cursar a série correspondente à idade dela lá fora, tirar o atraso. Né? Bom, e aí por isso tem a vovó Dedé. A vovó Dedé é a dona Maria José Bueno, uma mineira que veio aqui para Fortaleza com as filhas. Eles fizeram um projeto incrível lá na Vila Manuel Sattler. É uma senhora já idosa, e nós passamos a ajudar lá também na Vila Manuel Sattler, esse projeto, e eu convivi muito com ela,
né? Na nossa família. Deixa eu entender aqui, pra gente entender quem era a vovó Dedé. Porque ela ganhou o crédito de ter o nome com o nome dela, né? Foi isso mesmo. Foi ela já fazia esse trabalho? Lá na Vila Manuel Sartre, tá? Que ela é próximo, né? Lá? Não, não. A Vila Manuel Sartre é lá perto do Mudubim. Tá lá, tá certo. Né? Então era um projeto que o papai passou a ajudar na época, né? E a gente passou a frequentar, ajudar também, né? Projeto com muitas crianças, incrível. E a gente conhecemos a dona Maria José Bueno, a vovó Dedé, e passamos a conviver muito com ela. E ela era uma pessoa muito preocupada com o jovem, né? Então ela dizia que a nossa missão tinha que ser de apoiar o jovem, de alfabetizar, de educar, de passar bons valores. Toda a vida que a gente se encontrava e toda palestra que eu ouvi dela, ela frisava muito isso. E aí quando a gente teve um entreveiro, invadiram lá o terreno do Sancho, que o papai queria ter comprado. O papai se desgostou, quis vender o terreno. Quando ele quis vender o terreno, papai, não venda não. Vamos construir uma escola lá para ajudar o povo lá da região. Lógico que influenciado, né, o próprio lá Antônio de Pada e pela dona Maria José Bueno. Bom, e aí o papai resolveu, não, tá bom, então vamos fazer. E bancou a construção. Isso foi em agosto de 92. Bacana que ele disse assim, você tem 4 meses para construir a obra, porque nós temos que inaugurar em dezembro, para janeiro fazer matrícula e tal. Mas e que caráter, digamos assim, formal era essa escola? Era uma escola formal como qualquer escola, como se fosse uma escola particular né? Contanto que não era paga, né? 100% gratuito. E bancada por vocês? Pelo papai. Por teu pai. Os de 93, de 1º de janeiro de 93, que nós inauguramos, até janeiro de 2002... ela funcionou como uma escola formal, já com o nome Casa de Vovó Dedé, porque nós homenageamos a dona Maria José Bueno, ela tinha já passado por outro plano, e enfim, na hora de decidir o nome, nós disse, não, vamos homenagear aquela pessoa. Até o momento, nenhum vínculo com coisa pública, né? Não, nada. Então o papai bancou, efetivamente, pagava professor, fardamento, alimentação. Era ensino fundamental, né? Na época era jardim até a 4ª série. Tinha jardim, era fundamental. Isso aí seria hoje. E foi incrível, sabe? Assim, nós tivemos resultados maravilhosos. Tinha crianças com 16 anos analfabeta. Colocava em sala de aula, independente das idades, o que é que elas tinham em comum? Serem analfabetas, né? E a gente acelerava de um jeito em que foi uma coisa incrível. Em 2002 o papai faleceu. E aí nós não tínhamos mais, o papai nunca foi um homem rico, mas tinha um excelente salário, né? Não tinha mais o fomento, né? Ele bancava. Quando ele faltou, como é que a gente ia bancar aquilo, né? E foi que minha mãe, que é pianista, era professora de piano, foi na juventude, professora de piano. Ela chegou, juntou a família e disse, olha, nós não vamos fechar não. Nós vamos transformar o projeto. Nós estávamos com 400 alunos, né? Papai faleceu, nesse modelo de escola formal. E aí a mamãe, não, vamos transformar na escola de arte. E o bacana dessa decisão dela foi que, passado esses primeiros 10 anos, 93 até 2002, o Estado, a Prefeitura, já tinha feito boa parte do seu dever de construir as escolas. Então não tinha mais tanto aquela necessidade, nem o porquê da gente competir com o Estado prestando o mesmo serviço. Havia outra escola já absorvendo, que estava absorvendo, enfim. Legal, a demanda diminuiu. E aí qual era o problema que se apresentava? Tirar a criança da rua no contraturno da escola, né? Então assim, não tinha escola de tempo integral, a criança de manhã ia para a escola, de tarde ia fazer o quê? Né? Então a gente viu que a arte foi a inspiração da mamãe, levou o piano dela para lá, eu vou dar aula de piano, conseguimos o professor de violão, está conosco até hoje, o professora de flauta, e aí a gente começou um cursinho de música, né? Pegando essas crianças no contraturno da escola dela. A escola, nesse processo, sofreu uma transformação, Barbosa. Ela deixa de ser voltada para o ensino fundamental e passa a ser, digamos, o artístico, nesse sentido, né? Na formação. O que a gente acabou entendendo durante esses anos todos, que o ensino da música ele é fundamental na formação do caráter, na formação, na passagem dos valores, né? Infelizmente o nosso jovem, nossa criança da periferia não tem acesso a essas informações que os que nascem em famílias, né, de melhores condições têm. Então assim, são valores importantíssimos. Eu ouvi do maestro Júlio Medalha, que esteve lá na casa
numa época, ele disse: faz, a arte é a mais feiticeira das artes. e o ser humano, a pessoa que tem contato com a música certamente será um ser humano de melhor qualidade. E a gente vivencia isso desde sempre, né? Mas assim, voltando... Aí vocês começaram a dar um rumo diferente, do zero, 2002, mamãe praticamente só, né? De 2002 até 2012, ela praticamente sozinha tocou o projeto. A gente ia eventualmente, praticamente eu, porque eu tenho mais 2 irmãos que foram embora, um foi morar na Inglaterra, meu irmão mais novo, a minha outra irmã foi para São Paulo, então ficamos eu e uma irmã aqui, praticamente a mamãe tocou só. Em 2012, aí passado 10 anos, né, com muita dificuldade, aquela história, o que o papai deixou de renda, de receita dos aluguéis que ele tinha e tal, a gente não dividiu nada e ela administrava esse recurso e botando lá dentro. Quer dizer, o legado foi tão forte que, além de construir e manter durante 10 anos, ele ainda deixou os recursos para manter a casa por mais 10 anos. E funcionando, então, nesse contexto, nesse contexto, né? De arte e cultura. Em 2012, ela me pediu para fazer um recital maior, ela queria fazer algo diferente. A gente trabalhou sempre muito calado, ali quietinho, né? Não dependia de ninguém, né? Mas também a gente alcançava até onde o nosso passo alcançava, né? Tinha um limite, né? Tinha um limite, E ela, com muito sacrifício e determinação, ela conseguiu fazer um projeto incrível. Tanto é que em 2012, quando eu fui, que ela me pediu para gravar, para filmar lá no dia e tal, convidou uma opção de gente para conhecer, e eu tomei um susto com o que eu vi. Tanto do ponto de vista do nível que ela tinha conseguido alcançar, artístico, né? Vendo aquelas crianças, eu vi lá as meninas que tinham chegado lá com 5, 6 anos, 7 anos de idade, estavam com seus 15 anos, né? Tocando de uma forma absurda, concertos lindos e maravilhosos, vários instrumentos, já tinha violino, violoncelo. Então a coisa cresceu, né, do zero, foi uma mudança do zero, num nível extraordinário. E me chamou a atenção e, ao mesmo tempo, me preocupei bastante, porque eu vi muito jovem, né? Assim, e eu disse: olha, mãe, aqui nós estamos trabalhando. A senhora fez um trabalho inacreditável e conseguindo colocar na cabeça dessas crianças, né? Falando, invista no seu estudo, estude que vai dar certo, se dedique que você vai conseguir transformar sua vida para melhor e tal. Então, mexe na autoestima, principalmente, né? Mas a ferramenta que nós estamos dando é a música clássica. E ninguém vive de música clássica no Brasil, infelizmente, muito menos no Ceará, né? Então a gente precisa rapidamente aqui pensar em criar alternativas para dar um ofício, né? Para dar uma condição de melhor qualificação para entrar no mercado de trabalho para esses jovens. Até porque, né, a grande maioria das famílias, né, precisam da força de trabalho desse jovem. Quando ele chega a uma certa idade tem que trabalhar. Eu ia te perguntar o seguinte: vocês tinham algum acompanhamento, por exemplo, do desempenho escolar? Sim. Era associado? Desde sempre. Como é que era? Na hora que a gente começou a música, né, lá, a gente passou também a acompanhar. Essa sempre foi condição, continua sendo assim hoje, não vai deixar de ser. Frequência, resultado. Eles, né? têm que estar matriculados na escola formal, os que estão na fase, né? Porque os que terminam o ensino médio a gente vai administrar de uma outra forma. Certo. Mas eles têm que estar matriculados, a gente acompanha com as escolas, acompanha a questão da frequência, como é que está a questão da rentabilidade dentro da escola, né? Como é a questão do aprendizado, enfim. Então, é interessante porque assim, a arte é muito legal, mas às vezes, Barbosa, a pessoa se encanta de uma maneira e se ilude, né? Ela se apega muito, já vi isso acontecer, só a arte, e esquece a sua vida prática, que é onde vocês estão dando né, um cutucãozinho para a coisa não descuidar, né? A gente não deixa isso acontecer, não. Tá? A gente acompanha muito de perto isso e é colocado isso muito claramente para eles dentro de sala de aula, a não ser aqueles que querem seguir música, porque tem do percentual 10% dos nossos querem realmente seguir a carreira de músico e entram na faculdade, se formam. Mas aí o nível médio já está concluído, né? Outra coisa. Não, mas assim, desde cedo, nós temos, por exemplo, um violoncelista lá, que hoje ele está com 16 anos, mas ele chegou lá com 7, 8 anos.
esse menino já queria ser violoncelista, coisa inacreditável. Ele é um talento inacreditável. São casos isolados, né? Assim. São que você, né? É garimpo. Né? Certamente, se não tivesse dúvida, tido, acontece. Se tivesse tido a oportunidade de ter acesso a um violoncelo, a um professor de violoncelo, ele jamais seria, né? Talvez não seria, mas é um talento incrível. Então, são casos à parte e que a gente acompanha até dentro da universidade, até pós a universidade. Já caso ela tem essa capacidade de abranger, né? Eu digo sempre o seguinte, as pessoas, os jovens, as crianças têm o dia de entrar, mas não têm o dia de sair. Na verdade, nunca deixa de sair, porque já se formam, já casam, já têm filhos, já levam seus filhos para lá. Então, assim, é uma coisa que vai se renovando, né? Mas, enfim, voltando aqui para 2002, né, que foi o ano em que... 2012, perdão, que teve lá o evento e tal. Esse momento a gente precisa profissionalizar esses meninos e dar oportunidade para que eles entrem no mercado de trabalho. Nós temos famílias lá que os garotos... vamos dizer assim, que nós temos 2 tipos de assistidos. O que tem pai e tem mãe, despeito dos problemas que eles vivem, né? Se preocupam com seus filhos, estão sempre lá, estão de certa maneira, olha, o menino pode estudar agora, não pode trabalhar agora, vamos deixar ele mais um ano dentro do projeto. Que tem condição para isso, porque, né? E aí a gente já está, em alguns casos, apoia com a bolsa, né? Para o garoto poder estudar mais, né? E eles entendem, vamos dizer assim, é uma negociação tranquila, tá? Porque eles se preocupam com os filhos, né? Tem um outro lado que não, que a família nem vai. A gente pede para os pais, para a mãe aparecer lá, ela manda dizer, olha, se ele estiver dando trabalho, para mandar embora, não aparece. Não reconhece, né, a importância disso. Isso é relativo, né? É uma coisa, né, a gente vê assim, um descaso muito grande, né? Assim, são questões de valor, não podemos julgar, né? Não podemos, porque a vida, como você falou, dessas pessoas e a vida na periferia, que tem essa dificuldade social, é muito difícil, é muito rude, é tudo muito bruto, digamos assim. E esse garoto, ele precisa de uma atenção maior. Né? Pronto, você chegou num ponto que eu tive lá que você me falou. Eu estudo gestão pública desde 2008, né? Me graduei em gestão pública e venho observando como é que a educação funciona, né, Barbosa? Os investimentos na educação, principalmente no fundamental. Sim. A minha mulher é professora e eu venho estudando isso com muito cuidado. E eu cheguei a uma conclusão que, assim, só investir na escola integral, não funciona mais, né? A escola tem que ir lá para a base, na casa das pessoas, pensando em habitação, empregabilidade, perfeito. Saneamento. Perfeito. Então, a vida não adianta você... É um conjunto de ações. Não adianta aportar tanta coisa na escola e quando a criança sai da escola, ela sai com a mesma precariedade e dificuldades que ela... Você me falou de uma abordagem que vocês fazem que eu achei muito interessante, inclusive inspirador. Eu até conversei, Barbosa, com um amigo que é candidato a prefeito. Eu digo, cara, eu tenho uma pessoa que, se você for eleito, eu quero que você vá conversar com ele. Para você ver esse modelo. Modelo de gestão, hoje, pelo que eu estudo, Barbosa, voltado para isso, né, para a formação, que é uma obrigação dos municípios, o ensino fundamental, está totalmente ultrapassado. Tem que rever. E me fale disso aí para a gente poder... A gente desde sempre entendeu que a gente tinha que chegar nas famílias, né? Entender a lógica de cada um, e não existe um modelo que valha para todo mundo, cada caso é um caso, né? Então, entender a lógica da família e minimamente contribuir para essa mudança a partir da família. Se a gente não conseguir chegar nesse ponto, muito provavelmente o recurso que você investe na criança, aí pode ser na escola, pode ser lá na casa, se perde durante a noite, né? Passa o dia no céu e a noite no inferno. Então, ele convive com as violências, com as agressões, com todo tipo de mazela social. E se isso não estiver de alguma forma resolvido... Tem que equacionar, né? Você me falou de observar as crianças que vinham, por exemplo, com piolho, né? Tomavam um banho, voltava de novo com piolho. Pronto, né? se você passasse muito tempo, né? Tivesse férias, nós não podemos dar férias lá. Até hoje ainda acontece, né? Mas na época era muito mais, né? A precariedade das habitações, né? Então, o bairro mudou um pouco, né? As pessoas, de certa maneira, melhorou a vida, melhorou, né? Tirando a parte da violência, né? Que a violência é uma coisa nova, né? A forma como a violência se implantou nos bairros, principalmente aqui em Fortaleza, é uma coisa relativamente nova, mas na época não tinha tanto isso.
O que existia era a precariedade mesmo, as habitações, falta de banheiro. Como é que você pode adquirir dignidade? Me fala assim, como é que foi essa descoberta, essa conclusão, e como é que vocês trilharam esse caminho? Pronto, quando a gente começou a entender essa lógica, poxa, a gente está aqui, né, desde o tempo da escola formal, que era tempo integral. Tá? Uhum. E aí